último nível de energia, eles podem ficar eletricamente carregados negativamente ou positivamente. Então, quando dá essa mudança, essa passada de elétrons, a gente chama os átomos de íons, tá? Então, assim, se esse cara aqui cedeu esse elétron dele para esse cara aqui, ele cedeu uma carga negativa. Automaticamente, se ele cedeu uma carga, eu tô menos negativo, ele tá o quê? Mais positivo. Daí a gente chama o positivo do quê? De cátion. Então, esse aqui se tornou um íon de cátion, porque ele ficou mais positivo. Como esse aqui ganhou o elétron, ele ficou mais negativo, porque ele ganhou uma carga negativa. Então, ele é chamado de ânion, tá? Só pra vocês começarem a entender isso, tá? Aí vocês também viram isso, né? Que cada elemento químico possui características próprias, específicas, o que permite diferentes aplicações. Então, que características, professora? Propriedades químicas, condutividade elétrica, tá? A gente pode considerar várias coisas. O cobre tem uma condutividade melhor do que o alumínio, mas o alumínio, ele é mais... por exemplo, condutividade. Cobre é mais condutivo, consegue passar mais eletricidade do que outros elementos, do que outros metais. E ele tem o que? Ele é mais maleável do que outros metais. Se você quer um elemento químico que tenha mais dureza, por exemplo, para fazer construções civis, você usa outros tipos de elementos químicos, outros tipos de metais para fazer fundações, tipo ferro, tá? O cobre é mais maleável, então você usa ele para outras coisas, tá? Algumas dessas características são visíveis pela aparência, aspecto, outras não, tipo coloração. Você consegue olhar para um alumínio e saber que é alumínio, e olhar para um cobre e saber que é um cobre, porque é a questão da coloração do metal. Então, tem características que são visíveis em alguns elementos e outras não. Tipo, condutividade elétrica você não consegue ver, visualmente falando, você não consegue ver a diferença. Mas a coloração, né, outro tipo de característica você consegue ver, tá? O que diferencia um elemento químico do outro é o número, quantidade de prótons no núcleo, tá? Quantidade de prótons no núcleo. Sempre os prótons vão estar no núcleo junto com os nêutrons. Os elétrons que ficam caminhando, tá, gente? Nas camadas. Então, assim, átomos iguais são o quê? Elementos químicos iguais. Então, a quantidade de prótons é igual, tá? E quando a gente fala em número de prótons, a gente tá falando do quê? De número atômico, tá? Aí tem uma pequena equaçãozinha que a gente fala, né? Então, ó, lembrem que assim, pra gente chamar, ó, elétrons a gente chama do quê? E, né? Lembrando que ele é negativo. E os prótons são positivos, certo? Então, assim, o número atômico, a gente usa esse termo aqui, tá? A gente usa essa classificação, esse símbolo, é o Z. Então, o número de prótons classifica o que? O número atômico. Z é o número atômico. Então, Z é igual a P, tá? Um átomo carregado, um átomo neutro, ele vai ter um número de prótons e elétrons igual, tá? Então, vamos considerar antes de uma ligação química que vai ser isso aqui, tá? Prótons são iguais ao número de elétrons. Quando ele tá o quê? Neutro. Carregado elétrico, ele tá neutro. Não tá nem mais positivo, nem mais negativo. Pensa num tipo de átomo que está em equilíbrio, tá? Mas você considera isso, que o número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons, tá? E a maior parte, gente, da massa de um átomo, ó, tudo tem massa, né? Nós temos massa, somos constituídos de células. Dentro das células tem o quê? Essas partículas. Então, a menor unidade, o átomo é a menor unidade, a menor partícula da matéria. Então, tudo tem peso. A massa mesmo do átomo, ela é considerada pelo quê? Pelo número de prótons e nêutrons que está lá no núcleo. A massa dos prótons e dos nêutrons, ela sempre vai ser maior do que a dos elétrons. Os elétrons são muito leves. O que realmente dá peso ao átomo são os prótons e nêutrons que estão lá no núcleo, tá? Aí a gente coloca essa outra equaçãozinha. Então, lembrando, número atômico é o Z. Z igual a P. A massa a gente classifica como? Como A. A igual a P, lembrem, P sempre são os prótons positivos, mais N, nêutrons. Nêutron é o quê? Não tem carga, ele não tem carga, tá? Eletricamente neutro. Então, a massa é o quê? P mais N, tá?
Aí a gente pode ver várias representações, tá? Eu posso pegar um elemento químico. Eu posso pegar um elemento químico e fazer assim, X, tá? Um elemento X. E colocar aqui a massa dele aqui e o número atômico aqui, tá? Ó, quando vocês verem o símbolo A, vocês já sabem que é o quê? Que é a massa, que é a soma dos prótons e nêutrons que estão aonde, gente? Lá no núcleo. E o Z é o quê? É o número atômico, que é o número de prótons, tá? Só que essa configuração aqui, essa representação aqui, ela pode mudar, tá? Eu posso pegar um elemento químico e colocar um número atômico em cima e a massa aqui. Por que eu tô falando isso? Porque quando você, por exemplo, pega uma tabela periódica, gente, tá? Que vocês já vão começar a se acostumar com ela, tá? O que vocês vão ver? Vamos ver se vai dar pra enxergar aqui, ó. Ó, aqui tá o lítio. Esse 3 aqui é o número atômico. Como é que a gente diferencia, professora? O número atômico, gente, sempre vai ser menor. Porque o número atômico é o número de prótons. A massa não. É prótons mais os elétrons. Então, a massa, ela sempre vai ser o número da massa, quando vocês identificarem numa tabela periódica. Ó. 5, tá? Aqui tá, quanto que tá? Ai, meu Deus. 27, ó, alumínio, ó. Vamos lá pelo alumínio. Alumínio, 13, certo? Então, e daí tem um outro número aqui que é 26. 26. Isso aqui, gente, que tá bem pequenininho, geralmente fica descrito menor também na tabela periódica. Mas, considerando que eu posso utilizar dessa representação, ó, por exemplo, eu posso colocar isso aqui, ó. Então, ó, alumínio, tá? Alumínio, quanto que deu aqui que eu falei? 13. E aqui, 26. Qual que é a massa e qual que é o número atômico? O número atômico é o menor, porque ele é só o número de prótons. A massa são os prótons mais os nêutrons, tá? Então, começarem a entender que o que? A tabela periódica, ó, os períodos, ela vai sempre caminhando da esquerda para a direita, tá? 1, 2, são o número de períodos. 1, 2, 3, 4. Sempre da direita, da esquerda para a direita, de acordo, em ordem crescente conforme o número atômico. Então, o número atômico dos elementos vai aumentando à medida que a tabela vai correndo, tá? Sempre da esquerda para a direita, tá? E os números dos períodos, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu acho que nessa primeira parte é mais ou menos isso. As questões que foram perguntadas lá na página 10, tá? Depois vocês corrijam lá. Questão 2. De acordo com o esquema da estrutura, tá? Do átomo de fósforo apresentado anteriormente, responda: quantos elétrons tem o átomo de fósforo? Então, gente, lembre, núcleo, eletrosfera e os elétrons. Então, os elétrons estão ali, né, distribuídos nessa eletrosfera, tá? O que vocês têm que saber disso? Os elétrons são distribuídos nas eletrosferas. Vocês têm que contar o número de elétrons aqui na eletrosfera. Simples assim, tá? Então, quantos elétrons tem um átomo de fósforo? É só vocês contarem. Contando cada bolinha dessa, sem contar o núcleo, dá o quê? 15 elétrons. Quantos níveis de energia tem o átomo de fósforo? Então, quantos níveis de energia? É só vocês contarem o número de camadas, ó. Então, aqui tá o núcleo, uma camada, 2 camadas, 3 camadas, tá? 3 camadas. Então, o átomo de fósforo tem 3 níveis de energia. K, L, M. N já é a quarta camada. Então, K, L, M. Aí ele tá perguntando quantos ele tem em cada nível de energia. É só você contar as bolinhas em cada camada, ó. 1, 2. Então, na camada K, eu já sei que tem 2. Na camada L, tem 8 elétrons. E na camada M, 5 elétrons, tá? Em sua opinião, todos os níveis de energia estão completos? Ou seja, estão com a quantidade máxima de elétrons? Não. Não. Ó, porque na camada K, o máximo é quanto? 2. Na camada L, a completude é quanto? 8. E na camada M é quanto? 2, 8, 18.